Boa tarde a todos e todas. Desculpem pela emoção, mas, em primeiro lugar, professor Dr. Marcos Garcia Meira, diretor da Educação, professor Vinícius Macedo, vice-diretor, professor Bruno Montempe, chefe do departamento, que nos agrega há muito tempo, Cid, meu querido, diretor acadêmico dessa faculdade, Carlota, que eu acho difícil chamar de Carlota, porque para nós ela é Tota, que foi aluna e que é uma brilhante professora titular hoje do departamento. Sou grata pela presença de todos, colegas, professores e professoras, alunos e alunas, funcionários e funcionárias, amigos e amigas, meus familiares. Leonardo, Dora e Felipe, queridos netos, estou feliz por terem vindo, vocês trazem novas alegrias e sentidos para a minha vida. Em abril de 2016, após 35 anos de exercício, aposentei-me e desde então permaneço como professora sênior, colaborando na medida de minhas possibilidades e no que estiver ao meu alcance com a Faculdade de Educação. Por essas razões, gostaria inicialmente de manifestar minha gratidão pela homenagem que hoje recebo. Confesso minha surpresa e alegria, pois jamais imaginei estar à altura deste honroso título. Sei que devo muito à generosidade dos meus colegas, em especial do meu departamento, no caso representado pelo professor Bruno, pela direção da faculdade, professor Marcos e professor Vinícius, e a douta congregação. Há poucos dias, experimentamos um anoitecer inesperado e sombrio na cidade de São Paulo. Um dos efeitos das agressões, algumas irreversíveis ao meio ambiente, não obstante o alerta contínuo da comunidade científica. Medidas intempestivas, autoritárias e algumas delas catastróficas dos governantes me fizeram lembrar mais uma vez Fernando Pessoa, em Horas Marítimas. Nuvens de poeira quente anuviam minha lucidez. Neste momento difícil para a ciência do Brasil, não podemos deixar de lembrar nossa história e celebrar alguns marcos importantes nesse ano de 2019. Os 60 anos da Escola de Aplicação, 50 anos de existência da Faculdade de Educação e 30 anos da conquista da autonomia para as universidades públicas do Estado de São Paulo. Mas importa também recordar que no último dia 28, há 2 dias, celebramos os 40 anos da Lei da Anistia. Nessa brevíssima retrospectiva hora realizada, não há como deixar de citar alguns momentos marcantes, ao mesmo tempo reconhecer os atalhos e o acaso que nos impedem de reunir a posteriori o percurso de vida como se fosse um trajeto linear. Além disso, recordar não é apenas exercício intelectual. A memória está sempre impregnada de afetos e sentimentos. Ingressei no curso de Pedagogia da recém-criada Faculdade de Educação em 1973, impulsionada por algumas escolhas no estreito campo de possibilidades que se afiguravam naquele difícil momento. Não foi a minha primeira incursão na vida universitária. Escola pública e espaço de sociabilidade da adolescência na Lapa, bairro onde nasci e cresci, imprimiram seus contornos nas decisões posteriores, permitindo entender alguma das direções escolhidas. Integrando a denominada Geração 68, e após 2 anos de vida universitária no curso de Serviço Social da PUC São Paulo e da intensa radicalização do processo político, em dezembro de 1968, abandonei os estudos e meses após a militância. Em 1979, Paulo Freire, ao retornar ao país com a anistia, em um memorável encontro na PUC de São Paulo, disse que descobrira com sua volta aqueles que estiveram exilados em seu próprio país. Vivi essa experiência de modo intenso, difícil e acidentado nos primeiros anos da década de 1970. Mas celebrei grandes alegrias como jovem mãe inexperiente diante do nascimento de meus filhos Maurício e Beatriz. Em 1971, após breves imersões em trabalhos diversos, lancei mão do diploma de professora para prestar concurso na Prefeitura Municipal de São Paulo, assumindo cadeira em uma escola de um bairro periférico.
Assim, afigurava-se no horizonte a possibilidade de retomar os estudos universitários. Diante das circunstâncias, optei por um novo vestibular, iniciando o curso de pedagogia. O ambiente estudantil era outro. Anos de chumbo, de silêncio, repressão, desaparecimentos, mortes de colegas, amigos e professores. Mas na Faculdade de Educação e nas várias unidades da USP, permanecia a prática autônoma e corajosa de alguns poucos professores, aqueles que não foram impedidos de exercer a docência. Era a viva lembrança dolorosa dos professores aposentados de forma compulsória em decorrência das exposições do ato institucional número 5. Nesse início de curso, pude conhecer e desfrutar do convívio com dois mestres que marcaram toda a minha trajetória intelectual. Celso de Rui Basílio, responsável pela área de Sociologia da Educação na FEUSP, e José de Souza Martins, docente do Departamento de Sociologia. Celso Basílio orientou minha formação complementar ainda na graduação, permanecendo como mentor dos meus estudos de pós-graduação na condição de orientador do mestrado e doutorado. Incentivou minha busca de disciplinas oferecidas pelos docentes do Departamento de Ciências Sociais, José de Souza Martins, Lúcio Kovarik, Ruth Cardoso e Francisco Vefora, entre outros. Preservo até hoje esse modo de compreender a vida acadêmica na universidade, incentivando meus alunos a buscar interações, parcerias e aprendizados em disciplinas da área de Ciências Sociais. Aprendi também com Basílio a importância da dedicação à prática docente e o envolvimento comprometido com as atividades institucionais, sempre em defesa da democratização da universidade e do direito à educação para todos e todas, sobretudo para os setores mais desprovidos de condições dignas de vida. Nessas trilhas abertas, não poderia deixar de mencionar a relevância e o privilégio de poder ter sido aluna do professor José de Souza Martins, desde o ensino de graduação, tendo frequentado suas disciplinas. Mas os aprendizados decorreram, sobretudo, da participação, a partir de 1978, no grupo de seminários por ele coordenado sobre a obra de Marx, concluindo nosso ciclo de estudos em 1993, com a leitura de Henri Lefebvre. Essa longa convivência com o modo de trabalho do professor possibilitou o aprendizado prático do estudo rigoroso dos autores, a disciplina intelectual e o exercício da imaginação sociológica na acepção de Wright Mills. O ingresso na carreira docente em 1981, ainda como auxiliar de ensino, significou não só o oferecimento de disciplinas no curso de pedagogia, mas a imersão num conjunto de responsabilidades administrativas assumidas durante a carreira, marcando de modo profundo a experiência da nossa geração de professores, não apenas a minha. No desenho institucional que se afigurou no final dos anos 1980, participei intensamente com a autonomia universitária das primeiras atividades das comissões estatutárias como presidente da comissão de graduação. E assim percorri as etapas da carreira e, como muitos colegas, mergulhei em atividades de gestão acadêmica de natureza diversa até a aposentadoria. Na década de 1990, desafios novos se afiguraram, dentre os quais situo a participação na diretoria da ANPED, no Comitê Assessor de Educação do CNPq e as atividades na FAPESP. Ressalto da experiência na diretoria da ANPED os turbulentos anos que culminaram com o afastamento do ex-presidente Collor. Medidas intempestivas em relação ao futuro da ciência levaram a uma intensa reação da comunidade e à criação da Assembleia das Sociedades Científicas coordenadas pela SBPC. Nessas atividades externas, experimentei em todos esses anos uma convivência plural e respeitosa das diferenças, diante das afinidades que nos reúnem na defesa da comunidade e da pesquisa científica no país. Hoje, infelizmente, nos deparamos com um quadro de ataque à ciência ainda mais grave, que exige reação ainda mais firme. Nessa minha trajetória, aos poucos configurou-se um modo de experimentar a vida universitária, construído nas atividades cotidianas, sem decorrer de qualquer projeto claramente delineado. Ao contrário, algo que foi sendo desenhado pelas práticas e oportunidades, e que permaneceu apesar dos sobressaltos e algumas descontinuidades. Os pescadores, com seus instrumentos de trabalho, as redes, nos ensinam que o crescente é o fio que permite o crescimento da rede
para os lados e para a frente, aquele que abre para novas tramas e conexões. Percebo que a pesquisa constitui o crescente de minhas atividades. A motivação para a investigação e a produção de conhecimentos decorre do exercício da dúvida sistemática que nos impulsiona para a aventura de novas descobertas e, sobretudo, não permite a sedução pelas respostas fáceis. As redes se ampliaram com o passar dos anos, agregando docentes de várias universidades brasileiras e o desafio da convivência com outras tradições acadêmicas, como tem sido a experiência de intercâmbios com a França e, recentemente, a parceria com pesquisadores da Universidade de Pequim. Os afazeres típicos da docência podem também oferecer a matéria-prima para a investigação. E essa matéria-prima está presente, no conhecimento dos nossos alunos, a avaliação dos efeitos dos currículos de forma mais objetiva, investigar percursos profissionais daqueles que por nós passaram. Destaco o estudo que realizei em conjunto com alguns colegas aqui presentes sobre os cursos noturnos e a constituição da figura do trabalhador estudante do ensino superior nos anos 1980, ainda como docente de uma instituição privada de ensino. Destaco também os estudos sobre o curso de Pedagogia de Ensino Ocupacional dos nossos egressos, realizado com alunos, meus primeiros bolsistas de iniciação científica, e que subsidiaram a primeira reforma curricular após a criação da FEUSP. Também ressalto, nos anos 1990, com o núcleo de apoio aos estudos de graduação criado pelo professor Basigel, na sua gestão como pró-reitor, a possibilidade de investigar o perfil de egressos de carreiras da USP a partir dos anos 1980. Na atividade de extensão, construí parcerias com o CEDI, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, e posteriormente com a Ação Educativa, desenvolvendo um conjunto de atividades, dentre elas, um programa de pesquisas a partir dos anos 1990, permanecendo até os dias atuais. Da zona leste da cidade de São Paulo, a região do Rio Araguaia, no território da prelazia de Dom Pedro Casaldáliga, pude testemunhar a vitalidade e a inventividade das práticas em defesa das culturas locais e da importância da educação escolar para os habitantes desses territórios. Sinto-me honrada pela possibilidade de ter integrado o quadro de professores de uma instituição que, desde sua origem, reafirma sua defesa da educação pública. Minha solidariedade nesse projeto decorre de um compromisso radical com a democracia. Entendo que a carreira universitária deva ser orientada também pela busca da competência e do rigor na produção do conhecimento, ao lado de uma conduta pessoal pautada pela busca da justiça e respeito à pluralidade de ideias. Se as perspectivas de futuro das universidades públicas não são claras, e se o momento atual se afigura sombrio, é inegável que novos desafios estão presentes. Continuar a resistir, recusar o isolamento e propor iniciativas que nos aproximem cada vez mais de amplos segmentos da sociedade brasileira, sobretudo os mais alijados dos direitos sociais, para que conheçam e apoiem a existência na universidade pública. Considero que são práticas que devem estar no horizonte das novas gerações. A defesa incansável da ciência, em particular das ciências humanas, é tarefa permanente, embora mais intensa nos momentos de crise. Reitero minha convicção de que o desenvolvimento científico só ocorre em ambientes plurais e democráticos no interior da universidade. Para finalizar, reproduzo aqui as palavras do professor Martins sobre a importância da atividade docente e a dignidade do nosso trabalho, que ele me enviou recentemente quando soube da outorga do título. Aspas. O professor tem a missão permanente da insurgência e do inconformismo com a banalização do conhecimento, o autoritarismo da ignorância, o peso morto da incultura que ainda nos arrasta para a herança obscurantista em que ainda nos pensamos como personagens dos tempos da escravidão. A missão do professor é a de dar sentido à Lei Áurea, para dela fazer um instrumento de liberdade e de emancipação de todos, sem restrições. Reconhecer as transições, a provisoriedade, o fluxo do tempo de uma existência não é tarefa simples. Lembro-me da professora Miriam, quando recebeu o título,
sua fala na cerimônia. Quando recebemos esse título, nós estamos ficando velhos. Aprendi com Manuel de Barros memoráveis lições. De fato, diz o poeta, do lugar onde estou já fui embora. Mas a gente só chega ao fim quando o fim chega. Então, para que atropelar? Muito obrigada a todos e todas pela presença hoje e em todos os momentos da minha trajetória.